Irmãs e meus irmãos, graça e paz de Cristo. Evangelho de Marcos, capítulo 4, a partir do verso 35. Naquele dia, sendo já tarde, Jesus disse aos discípulos: Vamos passar para outra margem. E eles, despedindo a multidão, o levaram assim como estava no barco, e outros barcos o seguiam. Ora, levantou-se grande temporal de vento, e as ondas se arremessavam contra o barco, de modo que o mesmo já estava se enchendo de água. E Jesus estava na popa, dormindo sobre o travesseiro. Os discípulos o acordaram e lhe disseram: Mestre, o Senhor não se importa que pereçamos? E ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: Acalme-se, fique quieto. Outra versão, emudece. O vento se aquietou e tudo ficou bem calmo. Então Jesus lhes perguntou: Por que vocês são tão medrosos? Como é que ainda não têm fé? E eles, possuídos de grande temor, diziam uns aos outros: Quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Num episódio bastante conhecido, algumas lições para a nossa vida. Primeiro, diz o texto que levantou-se grande temporal. A palavra grega para temporal aqui era usada para falar de tempestades cujas nuvens negras e carregadas traziam muita chuva e lançava tudo em desordem. Um vento forte que levanta ondas no mar, uma espécie de furacão. Mateus, que também registrou esse episódio, diz que o barco era varrido pelas ondas. Mateus 8, 24. Segunda observação é que Jesus dormia. Interessante que antes dos discípulos verem uma grande manifestação da divindade de Jesus, eles puderam contemplar, presenciar um retrato da sua humanidade. Jesus estava cansado, muito cansado. Tão cansado que nem o barulho da tempestade e o balançar do barco foram suficientes para acordá-lo. E aí vem a pergunta dos discípulos: Mestre, não te importa que pereçamos? O verbo perecer aqui é o mesmo do final de João 3,16. Para que todo aquele que nele crê não pereça, apólime, não seja destruído, mas tenha a vida eterna. Os discípulos, como pescadores, muitos deles, estavam acostumados com tempestades no mar, mas eles achavam que dessa eles não iriam sobreviver. O texto diz que o barco estava se enchendo de água. Voltando à mesma pergunta, mestre, não te importa? Interessante que Pedro, na sua primeira carta, capítulo 5, verso 7, diz o famoso: lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Esse verbo ter cuidado, verbo grego melei, é o mesmo que é usado aqui. Não te importas, não te preocupas, o Senhor não tem cuidado que nós pereçamos? É como se alguém dissesse para Pedro: Pedro, por que você escreveu isso aqui? Lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Como é que você sabe que ele tem cuidado de nós? E Pedro disse: deixa eu te contar uma história. Eu contaria essa história aqui da tempestade. Jesus se levantou e disse duas palavras ao mar: acalme-se e fique quieto. Interessante que os dois verbos estão ligados à questão da fala, ou da não fala, né? Da mudez. Por isso, o primeiro ficou acalme-se e o segundo ficou emudece. E diz que o vento se aquietou e tudo ficou bem calmo.
Normalmente, as tempestades não acabam rapidamente. Elas não cessam rapidamente. Elas vão diminuindo. É aquela história, eu estou esperando a chuva passar. Eu estou esperando o vento diminuir. A chuva está quase terminando. Mas aqui, quando o Criador deu a ordem, a tempestade cessou imediatamente. John MacArthur diz que a única coisa mais aterrorizante do que ter uma tempestade do lado de fora do barco é não ter Deus do lado de dentro do barco. E os discípulos tinham Jesus do lado de dentro do barco. E, finalmente, a pergunta: quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Os discípulos precisavam aprender essa lição, que no meio daquela tempestade, das forças da natureza, de forças incontroláveis, insuperáveis, para a sabedoria, o conhecimento, o poder humano, o Senhor é suficiente. Diante das tempestades da nossa vida, nós temos essas duas opções. Ou podemos ficar desesperados e supor que Jesus não se importa, está dormindo ali, ou que ele vai se levantar e vai fazer cessar. Nesse tempo que nos deixa tão entristecidos e tão preocupados, a gente tem amigos, tem irmãos em Cristo, tem familiares que são médicos, enfermeiros. Temos que lembrar que há um controle do Senhor. Em Mateus 10, Jesus disse para os seus discípulos: todos os cabelos da vossa cabeça estão contados. Nós somos obrigados a acreditar nisso. Eu também agiria como eles. Eu ficaria tímido, eu ficaria medroso. Eu teria ouvido essa repreensão de Jesus para mim. Por que você é tão tímido? Como é que você ainda não tem fé? Mas eu estava aprendendo. E eles aprenderam e perguntaram: quem é este que até o vento e o mar lhe obedece? Esse é Jesus. Este é o nosso Jesus. O meu Jesus, o seu Jesus. Que essa palavra nos console, mas que o Senhor também use essa palavra, use a sua vida para consolar outras pessoas. O mesmo Jesus hoje. Que Ele nos abençoe e nos guarde com saúde e paz. Amém.